Vocês pediram e por isso voltamos com o nosso quadro Tomoto Responde, pegando as principais perguntas que vocês me fizeram aqui nos comentários do YouTube. Minha equipe já separou as perguntas e o tema de hoje é graduação sanduíche. Esse negócio é de comer? Quer saber como que funciona esse programa e como que você faz para se inscrever? Fica ligado! Fala galera, eu sou o Matheus Tomoto, ex-pesquisador de Harvard, já passei pelo MIT, Stanford, Princeton, Yale, recebi convite até da NASA e pouca gente sabe, mas a primeira bolsa de estudos, a primeira oportunidade que eu consegui nos Estados Unidos foi uma bolsa para um programa de graduação sanduíche na Universidade de Purdue, uma das 15 melhores faculdades de engenharia dos Estados Unidos. A minha equipe selecionou algumas perguntas e eu vou responder elas especialmente para vocês no vídeo de hoje. Se você tem esse sonho de ir para fora, estudar, trabalhar, estagiar, aprender inglês, se inscreve aqui no canal que toda semana eu posto vídeos topíssimos falando sobre coisas que praticamente ninguém fala nesse país para ajudar você que tem esse sonho de ir para fora. Primeira pergunta, essa foi da Mariana Tirelli. Matheus, o que é essa bendita graduação sanduíche que você fez quando foi para fora? Esse nome, graduação... Ai caralho, tô dando risada sozinho com o nome de graduação sanduíche. Quem que foi inventar esse nome, velho? Graduação sanduíche, velho. Puta que pariu. Mas bora lá. Os programas de graduação sanduíche ficaram bastante famosos no Brasil, principalmente depois de 2010, com o lançamento de um programa que levou mais de 100 mil brasileiros para o exterior com bolsas de estudos, o Ciência Sem Fronteiras. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar. O que pouca gente sabe é que os programas de graduação sanduíche sempre existiram, principalmente nas melhores universidades nos países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda, França, Portugal, Espanha. Todos esses países sempre tiveram programas de graduação sanduíche e muitos deles sempre ofereceram bolsas, inclusive muito mais bolsas do que o próprio Ciência Sem Fronteiras. Só que como esse programa acabou ficando bastante popular, até porque tinha propaganda em jornal, televisão e etc, e com isso poucas pessoas conheceram e tiveram acesso aos programas originais das melhores faculdades do mundo, que inclusive existem até hoje e até hoje oferecem bolsas de estudos. E de onde que surgiu esse nome sanduíche? Não sei. A ideia é a seguinte: você começar a fazer sua faculdade no Brasil, fazer um período da sua faculdade em outro país e depois retornar para finalizar a sua faculdade no Brasil. Por isso o sanduíche. Começa no Brasil, vai para fora, depois retorna ao Brasil. Fico imaginando a criatividade, a imaginação de quem criou esse nome, cara. Graduação sanduíche. No mundo inteiro existe esse programa e só no Brasil que a galera chama de sanduíche. É beleza. E esse mesmo conceito de sanduíche também existe para mestrado, doutorado, PhD, pós-doutorado, etc. Em que você começa seus estudos no Brasil, faz alguns semestres fora e depois volta para concluir no Brasil. Se é no período da faculdade, é graduação sanduíche. Se é no período do mestrado, é mestrado sanduíche. Se é no período do doutorado, doutorado sanduíche. E aí vai. Pergunta da Carolina Berrafato. Universidade pública no Brasil faz graduação sanduíche ou só universidade particular? Tá, aqui tem uma lição importante. Algumas faculdades do Brasil já possuem relacionamento com faculdades internacionais. Essas faculdades que já possuem esse relacionamento têm uma facilitação da própria faculdade para você ir para fora. Por exemplo, o ITA no Brasil possui relacionamento com o MIT, considerada a melhor faculdade do mundo atualmente. E você pode se inscrever para o processo seletivo do próprio ITA para tentar fazer sua graduação sanduíche fora. Diversas outras faculdades públicas e privadas também possuem esse sistema. Inclusive, informe-se sobre isso antes de escolher qual faculdade você vai fazer no Brasil. As melhores faculdades já possuem esse tipo de convênio. Só que nem todo mundo estuda nesse tipo de faculdade que possui esse tipo de convênio. E mesmo aqueles que estudam sabem que é um processo concorrido. Imagine a faculdade inteira querendo fazer uma graduação no MIT, em Harvard, em Stanford, ou de repente numa faculdade em Portugal ou em Oxford, na Inglaterra. Cara, é um processo concorrido e poucas pessoas passam. Por isso eu prefiro a opção
Número 2, que inclusive é o que eu ensino para todos os meus alunos da minha mentoria. Para quem não sabe, eu tenho um programa que eu capacito os jovens brasileiros a conquistarem as melhores oportunidades internacionais com um passo a passo, revisão de aplicação, acesso a mentores. A galera tem até acesso ao meu WhatsApp pessoal. E qual a ideia dessa segunda maneira? Você não depender de uma faculdade, não depender de uma instituição, você aplicar por conta própria diretamente no site das próprias faculdades. As melhores faculdades do mundo, Harvard, MIT, Stanford, Yale, Princeton, Oxford, todas essas faculdades permitem que você aplique diretamente no próprio site oficial de cada uma delas. Então, na prática, não importa se você vem de uma escola pública ou privada, de uma faculdade pública ou privada, as suas chances vão ser exatamente as mesmas. Pergunta da Enite: você recomenda mais fazer uma faculdade totalmente fora desde o início ou fazer uma graduação sanduíche? Gostei da pergunta. Se você já está estudando, já está na faculdade, não compensa, na minha opinião, você começar do zero fora do Brasil. Se você ainda está se preparando para entrar na faculdade, daí beleza, é uma excelente opção, daí você entra direto. Se você já começou sua faculdade no Brasil, minha recomendação é que você faça uma graduação sanduíche fora ou até mesmo uma transferência. E qual que é a diferença? Graduação sanduíche precisa voltar. Transferência, você continua os seus estudos fora. Qual que é a minha recomendação? Lembre-se que a faculdade nos Estados Unidos tem um período menor. No Brasil geralmente é 5 anos. Nos Estados Unidos são 4. Ou seja, se você quiser fazer sua graduação sanduíche no 4º ou no 5º ano, você não vai conseguir, porque a galera lá já vai ter terminado a faculdade. Então a minha recomendação é que você faça a transferência ou a graduação sanduíche até o seu 3º ano, 1º, 2º ou 3º ano da faculdade. Depois disso, foque muito mais em summer job, winter job e até mesmo na possível preparação para o seu mestrado ou PhD. Lembre-se que nos Estados Unidos e diversos outros países você consegue pular direto da faculdade para o PhD, o que pode ser extremamente estratégico caso você deseje conquistar um título de doutor mais rápido. Pergunta do Guilherme: é possível fazer período sanduíche em pós lato sensu? Todos os níveis acadêmicos, como faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD, todos eles permitem que você faça sanduíche fora. Você só não vai conseguir fazer um sanduíche se você estiver fazendo um curso de 6 meses de extensão ou um curso de especialização de 1 ano, até porque você não vai ter onde encaixar o seu sanduíche. Não é igual um mestrado de 3, 4 anos em que você consegue fazer 1 ano no Brasil, 1 ano ou 2 anos fora, depois mais 1 ano no Brasil. Por isso que geralmente esse programa é para faculdade, mestrado, doutorado, PhD e pós-doutorado. Pergunta da Lia: o que é necessário para aplicar para uma graduação sanduíche em Portugal, especificamente na Universidade de Lisboa? Caraca, que específico, mas bora lá. Caraca, tem um bicho batendo já aqui. Quando a gente fala de Portugal, geralmente a gente tem uma facilitação porque as faculdades já são em português e porque o governo brasileiro, o Ministério da Educação brasileiro, tem uma parceria muito forte com as universidades de Portugal. Ou seja, para você aplicar para lá, você vai ter que entrar no site da faculdade que você deseja, entrar na parte de graduação sanduíche, preencher o formulário e, além disso, enviar o seu histórico da sua faculdade, para a galera entender se você realmente é um bom aluno, tem tirado boas notas na faculdade sua no Brasil e se você vai somar ali naquela faculdade. Além disso, obviamente vão te pedir documentos pessoais como RG, CNH, CPF, onde você mora e coisas do tipo. Portugal geralmente exige menos documentos. Se você vai aplicar para os Estados Unidos, aí vai depender de faculdade para faculdade. Daí você vai ter que entrar no site de cada uma das faculdades que você deseja aplicar. Cada uma tem uma regra diferente. Algumas vão pedir TOEFL, outras não vão pedir nenhuma comprovação de inglês, mas a maioria delas vai pedir o seu histórico da faculdade para saber se você está sendo um bom aluno, vai pedir uma carta de recomendação e vai pedir algumas essays para você contar a sua história e falar por que você quer mudar e etc. São raras as vezes que você vai precisar fazer alguma prova específica para a graduação sanduíche. No máximo o TOEFL em algumas faculdades. Pergunta do Vini Santos: assim como graduação sanduíche, também existem ensino médio sanduíche? Gostei dessa pergunta, muito inteligente, parabéns, Vini. Mas não existe ensino médio
sanduíche. Por que não existe? Porque a maioria das escolas de ensino médio, por exemplo, dos Estados Unidos, já estão acostumadas a receberem alunos internacionais. Lembre-se que, assim como no Brasil existem escolas públicas que são gratuitas, você não paga para estudar, nos Estados Unidos também existem escolas públicas e qualquer pessoa pode se matricular por lá, contanto que esteja morando legalmente nos Estados Unidos. Por isso não precisa de um programa de incentivo, a galera já aplica normalmente se inscrevendo na escola que achou interessante. Já falei sobre essa técnica em diversas lives aqui no canal, hein? Se você não acompanha, todo domingo, 22 horas, eu faço uma aula gratuita aqui de 1 hora, respondendo dúvidas e ajudando você a planejar o seu intercâmbio. Pergunta da Milena. Se eu conseguir uma graduação sanduíche, eu ainda tenho que pagar a mensalidade da faculdade no Brasil? Se você for através de uma parceria entre a sua faculdade e a faculdade fora, vai depender de cada caso e cada faculdade vai ter uma regra para isso. Geralmente tem que continuar pagando a faculdade, até porque é um programa da própria faculdade. Se você utiliza o método número 2, que é o meu método preferido, você não precisa continuar pagando a sua faculdade no Brasil. Você tranca a sua matrícula e vai para fora. Depois que você voltar, você pode tentar reaproveitar os seus créditos. Mas e a faculdade internacional? Se eu passar numa faculdade fora do Brasil, já está automaticamente considerado bolsas de estudos? E aí vai depender totalmente da faculdade que você está oferecendo. Algumas faculdades, principalmente as mais famosas, como Harvard, oferecem bolsas para todo mundo. Algumas faculdades você precisa fazer um processo à parte, aplicar para a faculdade, depois que foi aceito, fazer o processo de cadastro para as bolsas de estudos. Outras não oferecem. Se você está em dúvida sobre bolsas de estudos, qual que é a melhor para o seu perfil, confira os outros vídeos aqui do canal. Eu já fiz diversos vídeos aqui ensinando cada um dos tipos de bolsas de estudos que existem. Tem muitos vídeos mesmo aqui no canal ensinando sobre os principais tipos de bolsas de estudos ao redor do mundo. Beleza? Agora que você já sabe o que significa graduação sanduíche, compartilhe esse vídeo com seus amigos que têm o sonho de estudar fora, para que eles também aprendam e para que eles também tenham acesso a esse conteúdo de qualidade que praticamente ninguém fala no nosso Brasil. São oportunidades que todo jovem, na minha opinião, deveria conhecer, porque realmente pode mudar o rumo da sua carreira e o rumo da sua vida como mudou a minha. Fiz uma graduação sanduíche, 6 meses depois fui aceito no meu primeiro summer job no MIT, depois fui aceito como pesquisador visitante para trabalhar por 2 anos em Harvard, depois disso fui eleito embaixador de um programa de jovens da ONU e depois disso comecei a receber aceites de programas do mundo inteiro. Mudou a minha vida e é por isso que eu faço questão de vir aqui compartilhar gratuitamente com você, porque eu tenho certeza que pode mudar a vida de muitos de vocês que estão me assistindo nesse momento. Use todo esse conteúdo a seu favor. Um grande abraço, tamo junto, sucesso, valeu, até o próximo vídeo.